Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, então, de hoje. E hoje nós vamos ler Isaías 43, versículo 1 aqui diz assim: Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. E aqui, deixa eu ler aqui no versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei e eu o salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então é uma pergunta, né? Quando Deus opera, quem pode impedir? Ninguém. E ele diz ali que você passar pelas águas, se você passar pelo fogo, nada vai te atingir. Se a gente vê, né, se a gente lembra lá da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro daquela fornalha de fogo ardente, foram amarrados com as suas vestes, né, com as suas capas e jogados lá dentro. Ela foi aquecida 7 vezes mais. Mas a palavra diz, né, que o rei mesmo ficou surpreendido porque ele viu 4 homens andando lá dentro. Ele disse: não foram 3 que nós jogamos na fornalha, mas eu vejo o quarto, e o quarto reluz, né? Era um brilho muito grande. Deus havia enviado o anjo até lá para soltar os seus servos, e nenhum fio de cabelo deles se queimou. Então, quando Deus ele está conosco, nada nos atinge. Pode vir a tempestade que vier, a dificuldade que for. A tempestade pode até tentar, né? Te abalar. O rio pode até tentar te submergir, o fogo te queimar, mas não consegue, porque Deus é conosco. Quando não há Deus estranho em nosso meio, Deus é conosco. Mas muitas vezes tem muitas pessoas que têm deuses nas suas vidas. Alguns o Deus é o dinheiro, outros idolatram a esposa, outros idolatram o esposo, filhos, priorizam tantas coisas e deixam Deus de lado. No momento em que tiver um Deus estranho no nosso meio, Deus não tem como operar. Nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Se nós vemos tantos exemplos aqui na Bíblia, como eu falei agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram 3 homens que não se prostraram diante de uma imagem de escultura que o rei havia feito, que quando tocassem todos os sons de instrumentos do reino, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Os 3 não se prostraram, porque eles disseram: não, somente diante do nosso Deus, o Deus de Israel, nós vamos nos prostrar, e diante de mais nenhum rei. Aí o rei, né, se enfureceu e quis lançar eles na fornalha. Aqueles homens não se prostraram diante de um rei, diante de uma imagem, e Deus os livrou
do fogo ardente daquela fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, que as pessoas que chegaram na porta dela para lançar os 3 lá dentro morreram queimadas com o calor, com as chamas que pegaram no corpo daqueles soldados, né? Mas eles, nada aconteceu. Nem um fio de cabelo se queimou. Então, quando nós estamos em Cristo, nós temos uma aliança com Deus, quando nós priorizamos a Deus e confiamos nele, nada nos abala. Por mais que a situação venha terrivelmente contra nós, como veio para Daniel, que também não se prostrou, né, diante de um decreto do rei que por tanto tempo ninguém poderia, né, se prostrar diante de nenhum deus que não fosse, né, o deus deles ali. Daniel nem tchum para eles, como se diz. Daniel seguiu 3 vezes ao dia. Daniel se prostrava e orava a Deus. Foi lançado numa cova cheia de leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Quando o rei chegou pela manhã apavorado, torcendo para que nada tivesse acontecido com o Daniel, ele disse: Daniel disse: estou aqui, rei. O meu Deus, ele não viu, né, nada de errado em mim e fechou a boca dos leões. Então Deus, ele fecha a boca dos leões quando você está vivendo de acordo com a palavra. Quando você não está se prostrando diante de outros deuses, diante de situações, mas quando você continua firme, buscando a Deus, seguindo no propósito, seguindo na direção em que Ele te deu. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Todos Deus criou e formou com um propósito, né? Então nós precisamos saber qual é esse, né? Aqui no Isaías 42, diz ali no versículo de número 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas vos anunciam, antes que venham à luz, faço-las ouvir. Quantas pessoas estão se prostrando diante de imagens de escultura, gente? Um dia eu também fiz isso, quando eu não tinha conhecimento da palavra. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra diz que são obras da mão do artífice, que tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, pés, mas não andam, que há somente um intermediário entre nós e Deus, que é Jesus. Não se engane, gente, não se engane. Não se prostrem diante de imagens. Não adianta você acender uma vela, não adianta você orar para uma imagem de escultura, porque as coisas não vão acontecer. Você está dando louvor que é de Deus para uma imagem. Acontecem coisas na tua vida não porque a imagem fez, mas pela tua fé. É pela tua fé. Muitas pessoas já têm uma fé tão grande na santinha tal, no santinho tal. Não, gente. A nossa fé, ela deve estar fundamentada na palavra. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós sabemos que vai acontecer. Isso é a fé. E muitas vezes você está delegando isso para uma imagem. Você está dando uma glória para uma imagem que não fez nada por você. Me perdoe dizer isso, mas é verdade. Um dia eu também andei cega e errada assim. A imagem não pode fazer nada por você. Se você ler toda a Bíblia, como eu já li, você não vê um só nome de nenhum desses santinhos escrito aqui. Porque quando a palavra diz sede santos porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor, é a santidade de andar de acordo com a palavra.
Todos os santos que a palavra cita ali, que ressuscitaram junto com Jesus, foram as pessoas que morreram justificadas pela fé. Foram pessoas que morreram crendo no Evangelho. Estas pessoas foram com Jesus no dia em que ele ressuscitou. E ele fez isso para nos mostrar como vai ser a segunda vinda. Quanta idolatria a gente vê no mundo, gente. Pessoas, se a gente vê ali, amanhecem, passam uma semana, né, na frente de um estádio para conseguir comprar um ingresso, para ficar no primeiro lugar lá na frente para ver um cantor. Idolatram homens, mulheres, isso é idolatria. Você gostar da música, gostar da pessoa é uma coisa, gente, mas não idolatrar. Não podemos ser idólatras. Não podemos idolatrar nem homens, nem mulheres, e muito menos imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estava ouvindo esses dias uma matéria aonde jovens diziam que iam colocar fraldas geriátricas para poder ficar lá e pegar o melhor lugar para assistir o show, não me lembro de quem lá. Misericórdia, gente. Misericórdia. Quantas pessoas ficaram acampadas, às vezes, para poder ir no velório de um ídolo. E quando fizeram algum sacrifício, algum esforço para ir na igreja, para ouvir a palavra, para participar de um seminário, para participar de um congresso, aí se alguém diz, não, nós precisamos lotar um ônibus, a passagem vai ser tanto, mas é muito caro. E você já pensou quanto dinheiro, antes de você conhecer Jesus, que você investiu no reino das trevas? É verdade? Quando você bebia, você estava, cada bebida que você comprou, você sustentou a fábrica da bebida. Cada cigarro que você fumou, você sustentou a empresa que fabrica o cigarro. Cada droga que você comprou, que você usou, você sustentou o tráfico e outras vidas que foram destruídas através dessa porcaria que se chama droga. Então, analise as tuas atitudes, o que você tem feito, qual tem sido a prioridade da tua vida. Você tem se prostrado diante de outros ídolos, outros deuses? Porque se você fez de Deus, né, o soberano da tua vida, você vê que você pode passar, eu vou ler novamente aqui, né? Aqui no versículo 2 do capítulo 43 de Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Então, Deus pagou um alto preço para nos reconciliar com Ele, como eu falei ontem. Jesus precisou vir, morrer numa cruz, padeceu, suor de sangue. A agonia de Jesus foi tão grande. Enquanto ele estava no Getsêmani, foi algo tão grande que veio sobre ele, porque ele sabia o que era carregar o peso da humanidade sobre ele, os pecados da humanidade sobre ele. Aquilo lhe deu uma aflição muito grande. E assim é a pessoa. A pessoa, quando anda no pecado, praticando coisas erradas, ela sofre aflições. Ela passa por situações muitas vezes terríveis. Só que quando ela está no pecado, ela está afastada de Deus. E Deus não consegue intervir em coisas que vêm sobre a vida dela, porque ela está longe. Jesus disse: todavia,
Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Ele sabia que era necessário ele padecer para nos comprar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Jesus pagou um preço alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, a escolha é sua. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você prostra diante de Deus, ou você se prostra diante das imagens, diante dos ídolos. Você vai viver se prostrando e você vai viver prostrado. Porque Deus, ele levanta o caído. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Um dia eu andei como você. Eu me prostrei diante de deuses errados. Eu fui em lugares errados. Mas graças a Deus que Jesus me encontrou. Jesus me estendeu a mão, ele me amou primeiro, como diz a sua palavra. Ele me trouxe lá das trevas aonde eu estava. Me trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então hoje eu não vivo mais nas trevas. Hoje eu estou na luz. Onde você está? Como você está? Reflita na sua vida, nas suas atitudes. Quem tem sido o teu Deus? Diante de quem você está se prostrando ou do que você está se prostrando? É algo para nós refletirmos. Tem pessoas que idolatram tanto a sua família, idolatram tantas coisas, mas Deus está em último lugar. Tem pessoas que priorizam muitas vezes coisas erradas na sua vida. A nossa prioridade em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar vem a nossa família, o nosso trabalho, mas em primeiro plano é Deus, gente. Deus. Se você for olhar a hierarquia de um casamento, a palavra diz que um cordão de 3 dobras ele não se quebra. 3 dobras porque é o homem, a mulher e Deus na união. Se Deus não estiver na união, ela se quebra, ela se parte. É muito sério isso, mas é verdade. A palavra diz que quando um está prostrado, o outro está de pé para levantar. É assim. Quando a união, a base sólida é Deus, é Cristo. No mundo nós teremos aflições, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus teve que ter o bom ânimo para suportar tudo que ele suportou por amor de nós. Ele poderia ter dito, não, eu não vou morrer por essa gente. Se lasque lá. Quem é que mandou dar ouvido para o capeta lá no Jardim do Éden? Mas não. Deus nos amou tanto, como diz a palavra, de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem pessoas que estão perecendo porque estão longe de Deus. Claro que nós passamos por situações. Passamos, nós somos seres humanos e nós estamos aqui e nós vamos passar por situações. Jesus disse, nós teremos aflições, mas nós precisamos ter o bom ânimo. E quando nós estamos com Cristo, tudo fica mais fácil. Agora, quem não está com Cristo entra num desespero total. Então, reflita nessa palavra. Reflita nas suas atitudes. O que você tem feito? Quem e o que você tem priorizado na tua vida? Eu quero orar por você, Pai. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo venha convencê-las da justiça, do juízo e do pecado. Que o Espírito Santo, Pai, venha fazer a boa obra no coração deste homem e desta mulher. Que os arranque da idolatria, que tire eles da cegueira, que tirem a surdez dos seus ouvidos, Pai. Que eles ouçam a tua voz e a tua palavra. Que sejam tementes a ti. Que não se prostrem mais diante de imagens de escultura, mas que se prostrem diante de ti e que aprendam a colocar, Pai,
tudo diante do teu altar aos pés da cruz. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.